the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you bring. We gon' be a problem, cause a scene. We ain't never going home. We'll be raging till the morning. We ain't never going home. We'll be raging till the morning. Tonight we getting lit. Tonight we getting lit. I'm drunk, you're not. Faded on another level. Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais um chá com Frois e nós temos a alegria de estar com o Dr. Fernando César, cirurgião plástico aqui em Natal. É um colega que eu já trabalho, eu acho que já tem uns 3 anos, Fernando. Uns 3 anos que eu tenho trabalhado, tenho atendido alguns pacientes de pós-operatório de cirurgia plástica. E quando eu fiz o convite para o Fernando, ele falou, não, eu vou, apesar dele não gostar muito de chá, mas ele veio tomar chá comigo. E a gente vai conversar sobre lipoaspiração, que é um tema bastante discutido, né? A gente estava conversando antes que tem um fantasma, né? Existe um fantasminha aí atrás da lipoaspiração, as pessoas têm medo. Então hoje a gente vai conversar, vai esclarecer, vai falar um pouco do trabalho do Fernando com a cirurgia plástica aqui em Natal e esclarecer algumas dúvidas e como acontece esse procedimento, né, Fernando? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado. E o Fernando é cirurgião plástico, é especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e já está fazendo já algumas cirurgias há algum tempo aqui em Natal. Tem bastante experiência, tenho visto uns trabalhos maravilhosos, né? Pacientes bastante satisfeitas com a lipoaspiração e com outras cirurgias, né? O Fernando não faz só lipoaspiração. Mas explica um pouco o que é a lipoaspiração e a famosa lipoescultura, né? Que tem as duas palavras, né? Vamos começar. Exato. A lipoaspiração consiste na sucção, na retirada de gordura, utilizando uma cânula conectada a um aparelho que faz vácuo ou uma seringa que possa fazer o vácuo, enfim, algo que cria uma pressão negativa capaz de puxar aquela gordura. E hoje tem mais isso sendo feito em equipamentos, né? A grande maioria dos cirurgiões hoje prefere fazer em equipamento, o aparelhinho de lipoaspiração, né? Isso. Na verdade, eu diria que das cirurgias plásticas, assim, eu acho que a lipoaspiração é aquela que tem mais marketing envolvido. Sim. Então você facilmente vai achar aí diversas nomenclaturas diferentes. Então tem a lipoaspiração, que é a técnica consagrada mesmo, tem a tal da lipoescultura. A lipoescultura que o pessoal fala muito, a lipoescultura, né? Nada mais é do que a retirada de gordura de algum lugar com enxertia dela em outro lugar, na tentativa de esculpir o corpo da mulher. Então seria mais ou menos isso. E existe uma série de outras nomenclaturas, mas que todas remetem à mesma técnica, que é a técnica básica da lipoaspiração. A tal da hidrolipo, lipo light, que já foi uma época. Então, de tempos em tempos, eu acho que eles arranjam uma palavra nova, mas mais por uma questão de marketing. Sim. A técnica correta mesmo é a lipoaspiração. A lipoaspiração convencional. Não, e assim, é uma cirurgia bastante realizada. Eu acho que é uma das que mais a gente vê sendo realizada, né, Fernando? Hoje eu acho que é a segunda cirurgia plástica mais realizada, estética, né? Eu acho que só perde para implante de silicone mesmo. Não, então o implante de silicone seria a que mais realizada. E a lipoaspiração, eu vejo uma incidência grande de lipoaspiração aqui no Nordeste. Também não sei se essa incidência realmente eu diria no praia, Brasil todo. Né? O Brasil é bem forte nesse tipo de cirurgia, cirurgias do contorno corporal, né? Já na Europa, Estados Unidos, eu acho que não tem tanto apelo como aqui. Eu acho que por causa do clima tropical, o fato das mulheres usarem pouca roupa mais justa, então isso favorece a busca por uma silhueta mais harmônica. Com certeza. Assim. E assim, é uma cirurgia que pode ser feita em qualquer região, todas as regiões do corpo elas podem sofrer a lipoaspiração? Praticamente todo local do corpo dá para se fazer. Assim. Tem alguns que não tem grande depósito de gordura, mas hoje, desde pescoço, ginecomastia em homens, mama até na mulher. A mama abdômen, extra, né? Tem umas mulheres que tem mama extranumerária, até na própria mama natural mesmo, para melhorar o contorno, a lateral da mama, dorso, flanco, culote, coxa, né? Papada, tem tudo. Então é uma cirurgia que cada dia está ampliando mais nessa área de atuação. Me lembro que antes era mais limitado, hoje parece que isso já ampliou mais. E assim, qual que é o perfil do paciente indicado? A lipoaspiração a gente sabe que ela não emagrece.
Então, Exato. que tipo de paciente é o ideal para procurar esse tipo de cirurgia? Exato. Eu costumo dizer a todos os meus pacientes isso. O objetivo da lipoaspiração não é emagrecer ninguém. Então, não é uma cirurgia emagrecedora. E digo que o paciente ideal é aquele paciente que já é magro ou que tem no máximo um sobrepeso. Então, é muito comum chegar uma paciente magra, mas que tem um acúmulo de gordura em algum local que está incomodando e ela diz, minha família ninguém apoia porque fala que eu já sou muito magra. Sim, porque acha falo, assim, pois, magra não precisa. Pelo né? contrário, essa paciente é a paciente ideal. Ideal de É melhorar o paciente que contorno. normalmente, exato, tem que é magra ou que tem no máximo um sobrepeso. Porque o objetivo dela não é emagrecer, é simplesmente melhorar o contorno corporal. Sim. Então a gente vai tirar a gordura de onde está sobrando e colocar onde está faltando. Então, para isso, o paciente não pode estar muito acima do peso. Sim. E também tem que ter existem cirurgias que a lipoaspiração entra como uma das cirurgias. Por exemplo, a mulher que tem um excesso de pele, que já teve filho. Exato, aí exato. talvez ela não vai conseguir ter um bom resultado só com a lipoaspiração, Exato, né? exatamente. Costumo até dizer que a paciente que já tem tendência à flacidez, quando você tira a gordura, a tendência é que a flacidez piore ainda mais. Porque perde aquele preenchimento. Então, alguns pacientes precisam realmente combinar. E é uma das cirurgias que mais se combina hoje em dia, com a abdominoplastia, Sim. com a astossoplastia, com mama, enfim. E hoje é bastante seguro, as pessoas já se acostumaram, né? E o procedimento combinado, ele tem alguns cuidados, mas ele é super frequente, né? Ainda existe um preconceito muito grande. Então, já tem muitos pacientes que chegam para mim ainda hoje que eu falo, sua indicação aqui seria fazer uma lipo com abdominoplastia. Ela fala, doutor, eu quero fazer só abdominoplastia, eu tenho medo da lipo. Igual eu falei, parece que esse nome assusta, né? É. As pessoas têm mais medo. Sempre... E tem mais medo da lipoaspiração, que Exato. tem até riscos menores, dependendo, né, da situação, do que uma abdominoplastia. Exatamente. E as pessoas têm mais medo da lipoaspiração. Exato. Uma das principais complicações que mais assustam os cirurgiões plásticos numa lipoaspiração, a complicação mais grave que a gente teria é a embolia pulmonar. Trombose e embolia pulmonar. E isoladamente a abdominoplastia tem até mais risco do que a própria lipoaspiração. Exato. Lógico que quando você combina as duas, esse risco já é um pouquinho maior. Sim. Tá? Mas eu digo sempre que esse risco ele é administrável. Então toda cirurgia ela vai ter seus riscos, obviamente, Claro. mas ele é perfeitamente administrável. Costumo, quando a paciente chega, eu digo assim, que a gente classifica as pacientes numa zona verde, amarela e vermelha. Todas querem o máximo de segurança e não querem se arriscar, querem ficar naquela zona verde. Sim. Mas quando eu falo que, para a gente operar com segurança, o ideal é que sua cirurgia não ultrapasse tantas horas, ou que a gente não combine ela com tantas outras cirurgias, como tem umas que querem fazer mama, lipo e abdômen. A gente chama de tubectomia, né? Quanto maior o porte da cirurgia, maior é o risco, ele acrescenta risco. E tem uns que eu digo, ela chega morrendo de medo, mas quando eu tranquilizo, aí imediatamente ela já mudou, já esquece do risco e já diz que quer fazer lipo de braço, de coxa, de aí flanco, começa de a abdômen, tubectomia. com mama, com tudo. Eu falo, à medida que você vai acrescentando mais zonas para serem aspiradas, vai aumentando o seu risco. Então você vai saindo da zona verde, passando para a amarela e chegando na vermelha ali. Então já tem que ter um certo cuidado. E muitas querem assim, o melhor resultado, que limpe o máximo possível. Sim. Mas não entendem que quanto mais o volume, quanto maior o volume, maior o risco, né? O risco vai subindo. Então a gente tem que sempre saber ponderar e ficar numa zona de segurança e ter o melhor resultado possível sem correr muito risco. Né? E em relação a esse limite, né? Porque assim, as pessoas querem fazer quantas áreas existe um limite ou quantidade de retirada. Eu lembro que se falava em percentual antigamente, mas eu não sei se isso ainda é uma coisa. Existe. calculada. Hoje a recomendação pelo CFM, pela sociedade, é em torno de 7% do peso corporal. Entendi. Tá? E o ideal é que não se ultrapasse 40% da superfície corporal. Ou seja... Somando as áreas, uma né? cirurgia, exato, somando as áreas de superfície corporal. Então, não é legal você fazer uma cirurgia no abdômen inteiro, no dorso, no braço, coxa, papada e enfim, tudo que tiver direito. Porque aí você está ultrapassando. Mesmo que o volume não seja grande, mas a área que está sendo agredida do corpo é muito grande. Então, com isso, você aumenta muito os riscos de sangramento, até de embolia pulmonar, de embolia gordurosa, uma série de outras complicações. Então, não é só a quantidade, é também as áreas que você vai somando e que isso acaba dando um volume, né? Exatamente. E aí, esse perfil, essa paciente que vai procurar, depois ela fazer a avaliação, depois ela fazer os riscos, né, cirúrgicos, as análises, né, que são os exames. Aí é que você tem que ver
a possibilidade, até onde nessa verde, amarelo ou vermelho ela se encaixa. Exato. E até o que ela vai conseguir fazer diante do quadro dela. Exato. Né? Então, cada caso é um caso. Sim. Lógico que é um paciente de 20 anos, eu consigo até chegar um pouquinho mais longe, tirar um pouquinho mais de gordura. Uma paciente de 60 e poucos anos, a gente já fica com um pouco mais de medo. Então, nesse tipo de paciente, o ideal é que a gente não lipe, por exemplo, eu sempre sugiro não lipar a coxa, nem braço, por exemplo, para diminuir a área. Se concentrar mais, né? E não fazer grandes volumes. Eu explico que o resultado vai ser um pouco limitado, mas a gente abre mão do resultado para ter um pouco mais de segurança. Que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Né? Já temos pessoas fazendo perguntas. Vamos lá. Qual é a primeira? Doutor Fernando, em relação à embolia, até quanto tempo depois da cirurgia existe o risco? Eu diria que esse risco ele vai decrescendo após a cirurgia, mas não dá para se dizer assim até quanto tempo você está exposto. Tem o risco da própria cirurgia e no pós-operatório a maioria dos pacientes fica com uma certa dificuldade de mobilização. Então o fato dela não caminhar muito faz com que o sangue tenha uma estase maior em membros inferiores e isso favorece mais a ocorrência de trombose e de embolia pulmonar. Então não chega a partir de tal dia, a partir de agora seu risco é igual ao da população normal. Eu não sei dizer exato um dia. Quanto mais precoce, maior o risco. Eu já tive um caso de trombose, não tive nenhum de embolia. O caso de trombose é um paciente que teve uma trombose 3 meses após a cirurgia. Depois, investigando, viram que ela tinha uma tendência familiar e hoje ela está investigando alguma causa de trombofilia. De trombofilia, sim. É que também tem que analisar esse histórico, ver se o paciente... Não seria uma coisa frequente ou comum a gente ver depois de 3 meses uma paciente desenvolver uma trombose. E nem dá para dizer que a cirurgia foi realmente o causador dessa complicação, né? Então, realmente, a gente não tem esse prazo. Não tem uma data. Definido, né? Já que a gente está falando desses riscos, né? Já que teve a pergunta, quais são esses riscos, né? Porque existe esse temor que a gente comentou, a cirurgia ela tem vamos dizer, né, um fantasma de que ela é muito perigosa e ficou com essa imagem, mas na verdade é um dos procedimentos mais realizados e o índice de complicação é muito pequeno. Muito pequeno. Né? Além dessa questão, quais seriam os outros riscos possíveis? Então, as principais complicações que a gente vê na prática, pelo menos aqui eu mais vejo, acho que a maioria dos cirurgiões, é o tal do seroma. Então as principais complicações, graças a Deus, são aquelas complicações mais leves, tá? Que não traz grande consequência. Então, uma das principais é realmente o seroma, essa é a mais frequente. O seroma é o acúmulo de líquido, né? Acúmulo de líquido, que depois é tirado, tratado perfeitamente com aspiração. Claro. E tal. O cirurgião mesmo realiza esse procedimento e isso é sanado, não tem maiores consequências. Outra complicação que a gente costuma ver com certa frequência são as irregularidades mesmo, que surgem no pós-operatório, devido a uma aspiração que seja mais superficial ou mais agressiva, né? As fibroses, etc., as manchas pelo corpo, aquela equimose que não é reabsorvida completamente. Então, as principais complicações são essas. As mais graves, são tratáveis, né? As mais graves, que são as mais raras, realmente a trombose e a embolia pulmonar são as piores. Né? E assim, eu atribuo esse medo aos poucos casos mais sérios de complicação, as cirurgias realizadas por profissionais não capacitados, né? A gente acaba vendo que na hora que é divulgado nas redes sociais ou então na TV que houve uma complicação, quando você vai atrás do histórico, ou a pessoa não é cirurgião plástico, ou não é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou faz num local não preparado. Então, assim, quais são os cuidados em relação a isso? Se um paciente quer fazer uma cirurgia, quais são os cuidados que ele tem que ter e o que ele deve observar para buscar um profissional, um bom profissional e fazer uma cirurgia segura? Então, realmente você falou tudo agora. Eu sempre digo isso aos pacientes. Toda vida que você vir na mídia saindo alguma notícia sobre algum óbito ou alguma complicação grave do paciente de lipoaspiração, pode prestar atenção que a grande maioria não é cirurgião plástico, de verdade. Ou está fazendo em um local inadequado e etc. Quais as formas de se proteger? Mais básico é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e lá tem a lista de todos os cirurgiões habilitados, por estado, por cidade e tudo mais. Hoje tem até uma forma ainda mais fácil, que é um aplicativo da própria SBCP, é bem fácil de achar, você baixa no celular e no aplicativo você acha
todos os especialistas que são... É só você procurar o nome do médico que você, por exemplo... por estado, por cidade. Então, se você entrar lá em Natal, Rio Grande do Norte, você vai ver todos que estão habilitados, que fazem parte da sociedade aqui em Natal. Muitas vezes as pacientes, elas têm indicação das amigas ou de uma conhecida que fala um nome, e aí ela ouviu falar, eu ouvi falar, né, do Dr. Fernando. Eu quero saber se ele está capacitado, se ele é uma pessoa, então esse aplicativo ou através do site da sociedade ela vai encontrar lá o nome, porque ele é uma pessoa habilitada para realizar esse procedimento. Então esse cuidado, assim, em relação a locais também, né? As pessoas procurarem... já teve uma época aqui que tinha gente fazendo, não era cirurgião plástico, mas fazendo essa cirurgia em consultório. Tá? Que para mim é um total absurdo. E vendia isso como uma coisa sendo muito tranquila e muito segura, porque era feito com anestesia local. Tá? Isso não é verdade. Você fazer uma cirurgia, mesmo que seja com anestesia geral, mas dentro de um centro cirúrgico, com toda a monitorização, com o anestesista do lado dando suporte, não tem como correr mais risco do que fazer com anestesia local, por exemplo. Então é mito que fazer com anestesia local em consultório é uma cirurgia mais segura. E esse mito também é muito falado, as pessoas acham isso. Né? Vai ser rapidinho, né? Ou e nesse rapidinho ela pode ter realmente uma complicação e não ter suporte. Então não tem essa. A cirurgia tem que ser feita em centro cirúrgico, obrigatoriamente. Ok, outra pergunta. Tem aumentado muito o número de procedimentos de hidrolipo. Qual é a sua opinião especificamente sobre isso? Eu até cheguei a comentar sobre isso no início. Eu acho que hidrolipo é mais uma nomenclatura, assim. Hoje as técnicas de lipoaspiração que a gente usa são aquelas com infiltração de alguma solução contendo adrenalina, que é um vasoconstrictor, para diminuir a quantidade de sangramento. Tá? Então praticamente não se realiza mais a lipoaspiração seca, aquela que é só enfiar a câmera e sair puxando a gordura. Só tirar a gordura e mais... Todas as técnicas hoje de lipoaspiração basicamente são feitas com alguma infiltração de algum líquido. Tá? Então, se você for ver, via de regra, todas são hidrolipo. Mas começaram a associar esse nome de hidrolipo com uma cirurgia menor, digamos assim. Menor e mais rápida e às vezes até feita só com anestesia local, ou num consultório, sem a participação de anestesista. Então, minha opinião é que não vale a pena. Eu raramente faço a tal da hidrolipo, como é conhecida. Eu reservo esse tipo de cirurgia mais para pacientes que já fizeram a lipo, tem uma irregularidade, ou tem um pequeno acúmulo de gordura em algum local, que dá para fazer com anestesia local e retocar ali, então para pequenos retoques ou pequenas cirurgias. Mas no caso de ainda se for uma cirurgia maior, o paciente tem uma barriguinha, aquela pochetezinha que incomoda, alguma coisa assim, é sempre com anestesista do lado e com outro tipo de anestesia. E aí um procedimento tradicional, né? Exato. Mais perguntas. Outra dúvida é quando iniciar o pós-operatório? Vamos falar do que me interessa. Então, tinha que chegar a esse assunto. Vamos lá, falar como é o pós-operatório, né? Em geral, como é que ele funciona e quando é que ele começa? Bem, você já me conhece, eu sou mais da escola que libera o paciente bem cedo para já fazer a fisioterapia. Eu acho que a gente já chegou a conversar sobre isso. Você falou que o ideal seria até que o paciente já começasse a fazer tratamento ou acompanhamento com o fisioterapeuta desde antes da cirurgia. Exato. Eu normalmente libero no segundo ou terceiro dia. Por que eu não já libero logo de cara? Porque às vezes o paciente sente muita dor. Então é uma sessão que eu acho que não é tão produtiva. É uma sessão tortura. Na verdade, é interessante isso. E eu já comentei isso o dia que eu estava conversando com um colega, né, que você conhece aqui de Natal, o Dr. Yuri. A gente tinha, eu já venho trabalhando com ele há muitos anos, a gente tinha no início aquela coisa de quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo melhor. E até assim, o imediato, né? Porque segundo a literatura e pelo que a gente conhece da fisiologia, seria o ideal. Mas a gente não pode pensar que o paciente, ele é totalmente insensível. Então, o quanto mais cedo melhor, ele pode gerar resultados, mas ao mesmo tempo ele pode gerar um desconforto tão grande que vai atrapalhar esses resultados. Então, o bom senso, a experiência, o tempo, acabou levando que a gente fizesse até tempos mais tardios do que a gente começou fazendo. E hoje tem, por exemplo, cirurgias que a gente chega a esperar uma semana como face, porque é um tecido que qualquer descolamento pode até afetar mais. Face é um caso, eu diria um caso à parte. Porque ele é mais delicado, mais vascularizado, o trauma é maior. Então qualquer manipulação ali na face de escola ou retal. E muitas vezes eu cheguei a ficar brava, porque eu falava, não, tem que vir cedo, tem que vir cedo. E o que acontecia? Um índice grande de seroma, por causa da manipulação. Então,
Até que ponto você fazer muito precoce? Tem cirurgias que sim, eu acho que 2, 3 dias, né? Agora, eu poderia estar fazendo uma cirurgia menos agressiva até 24 horas depois, né? Agora, depende que cirurgia nós estamos falando. Uma pálpebra não é como uma lipo. Exato. Né? Exatamente. Então, aí eu acho que as diferenças... Por isso que eu acho que não tem uma data para o pós-operatório, né? Primeiro, eu acho que varia de pessoa, varia de médico, porque tem as técnicas, né? Vocês têm diferentes escolas, diferentes... Tem colega cirurgião plástico que deixa 15 dias sem fazer drenagem. Exato, e às vezes a técnica utilizada realmente requer uma compressão, evitar manipulação, um dreno, uma compressão mais constante. Exato. E outros colegas não, né? Então acaba que isso acaba gerando diferentes protocolos. Mas eu acho que existe uma ideia, a literatura, pelo menos que eu me lembro, fala entre 3 a 4 dias. Eu geralmente libero nesse prazo. Então acho que é o prazo que em geral o pessoal libera. Tem mais perguntas, olha, o pessoal não vai deixar a gente conversar agora, vai ter bastante pergunta. Em relação à cicatrização, quem tem tendência a queloide, existe algum tratamento prévio ou após a cirurgia para evitar essas cicatrizes? Olha, não. Prévio não. Então, lipoaspiração, na verdade, os ferimentos da lipoaspiração são muito pequenos. Então, é 1 centímetro, 2, no máximo, se for um ferimento grande. Essa é a entradinha da cânula. Então, normalmente, não incomoda os pacientes. Com relação a outras cirurgias, um paciente que já tem um queloide, tem medo de ter queloide, a gente tem que ficar mais atento. Mas, normalmente... Existe até alguns autores que falam de fazer corticoide no intraoperatório. Eu não sou muito a favor, acho que o corticoide ele traz um índice grande de atrofia de pele, que acaba trazendo um resultado estético até pior. Então eu prefiro observar e à medida que a cicatriz ela começar a crescer, evoluir, aí a gente já parte para algum tratamento. Uso de placas de silicone, infiltração de corticoide, aí a gente tem um arsenal muito grande de tratamentos pós, né? Não necessariamente um pré-tratamento e alguma coisa que precisa ser feita antes, né? Exatamente. E já que a gente está falando de pós-operatório, e a cinta? O que é assim, a lipoaspiração a gente sabe da briga que é, o paciente não gosta, né? E a gente sabe da importância dela, mas ela tem a função dela. Existem funções importantes e coisas que não são tão, né? Às vezes o pessoal fala, meu corpo vai ser modelado pela cinta, né? Eu escuto muito isso. Não é bem assim. A gente tem a função dela, né? O que você acha do uso da cinta? Eu acho que uma lipoaspiração de abdômen, dorso, maiorzinha, sem cinta não existe. Para mim o resultado é completamente diferente e inadequado. Então tem que ter a cinta por vários motivos. Para ajudar a comprimir, diminuir o inchaço, o edema e tudo isso. Mas tem até um detalhe importante que eu queria chamar a atenção até para todos os fisioterapeutas, cada vez mais está se falando sobre as complicações de uma cinta muito apertada. E eu noto que tem fisioterapeuta que às vezes gosta de uma cinta muito apertada, como se isso fosse melhorar muito o resultado e às vezes não é verdade. Então cada vez mais em congresso a gente está vendo que a cinta muito apertada ela traz complicações e é uma das principais, um dos principais não, mas é um grande fator de risco para trombose e para embolia pulmonar, porque ela dificulta o retorno venoso. Né? Então, aumenta a compressão. Eu já vi paciente me ligando de madrugada dizendo que estava morrendo de falta de ar, eu morrendo de medo, achando que era alguma embolia, alguma coisa assim. Aí ela disse, não, doutor, posso abrir a cinta? Pode. Quando abrir a cinta, aliviava completamente. Então não pode uma cinta apertar ao ponto de dificultar a respiração do paciente. E difícil o fisioterapeuta não entender isso, né? Porque a gente entende de fisioterapia respiratória. Não precisa ser exagerado. Claro. E outra, cinta muito apertada no paciente que tem ali uma vascularização que já não é das melhores, ela pode acabar comprometendo um pouquinho de sangue que está chegando. Então isso favorece a necrose, deiscências e tudo mais. E agora é uma coisa muito importante você chamar atenção para isso, porque é uma briga, né? Muitas vezes os pacientes, eu já recebi pacientes de outros colegas, né, que estão acompanhando, e a cinta vai ficando tão pequena que você não consegue imaginar como é que a pessoa conseguiu entrar dentro dela. E às vezes a pessoa que ajusta fala assim, não, tem que ser bem apertado e tudo. E na verdade, eu não sei como a pessoa respira. Então, a gente tem que pensar primeiro, como a gente estava falando, no bom senso. A cinta é importante, ela tem que ser firme, ela tem que ter uma certa compressão, mas ela não pode tirar a sua faixa respiratória, comprometer a sua expansão pulmonar, porque ela segura as costelas. Pode ser dolorosa, o paciente não conseguir dormir de madrugada com aquele aperto. Então tem o risco de comprometer a circulação, tem o risco da trombose e tem o risco também das irregularidades. Também eu vejo um índice de fibrose até maior em cintas muito apertadas, porque a cinta muito apertada, ela acaba passando do ponto, ela gera formação de edema,
E ela começa a dar edema e fibrose. Exato. Então, ela é como se ela deixasse a função dela e mudasse, né? Então, acho que isso realmente é um ponto que tem divergências, mas a gente vê que hoje a tendência é de se pensar. Ela tem que ser firme só, não é para ser nada desconfortável. Então, a cinta é um adjuvante, ela não é o inimigo da mulher, entendeu? Sim. Por mais que seja desconfortável, ela tem que ter a função dela de compressão, de ação, mas sem comprometer, né? E a questão da dor, né? As pacientes têm muito medo da dor pós, elas têm muito medo da sensação da recuperação. Como é que funciona isso em relação ao acompanhamento pós-operatório? Vou ser bem sincero, assim. Tem pacientes que operam depois de 3 dias, chega e ela mesma abre a cinta e diz que está ótimo e que não sentiu nada e pergunta quando é que vai sentir dor. Tem pacientes que chegam no consultório depois de 15 dias de cadeira de roda sem conseguir andar. Então isso é muito relativo. Mas no geral não é uma cirurgia tão dolorosa. O que eu noto é que muitos pacientes se queixam, mas o sintoma mais frequente é dor nas costas, que eu atribuo até ao posicionamento, principalmente quando faz abdominoplastia. Tem que dormir de barriga para cima, tem que ficar andando curvado. Então acho que isso contribui muito para a dor, e é mais nas costas. Lógico que não tem como você fazer uma lipoaspiração e sair no outro dia rindo, feliz da vida, mas não pode ir para festa, é uma dor, né? Suportável, incomoda, mas é tolerável. E a questão da anestesia, que é outra discussão, né? Que o pessoal tem muito. Como é essa anestesia? O que ela acarreta no pós-operatório? Então, a anestesia a gente vai ter, basicamente, são 3 tipos de anestesia. Um é com anestesia local, que pode ser feito associado com a sedação ou não. A gente tem a peridural, né, que é geralmente também associada com a sedação e depois faz a anestesia peridural, aquela anestesia nas costas. Sim. E tem ainda a anestesia geral. A minha preferência hoje, a que eu mais uso, é a peridural, que o meu anestesista prefere também. Tá? Mas você consegue ampliar até trazer ela mais, tomando áreas maiores, se você quer lipoaspirar mais. Principalmente para cirurgias maiores, a peridural é a que eu mais gosto. Mas tem vários cirurgiões que preferem a anestesia geral. E em termos de recuperação, né? A peridural seria mais interessante, mais tranquila? Então, a geral é o seguinte, quando o paciente acordou da anestesia, teoricamente ele já está exposto ali ao estímulo doloroso. Então alguns já acordam sentindo um pouco de dor, você tem que fazer analgesia. A peridural ela consegue manter um conforto por mais tempo, então ele começa a sentir dor mais tardiamente. Existe também, acredita-se que fazendo a anestesia peridural ela tem uma chance menor, um risco menor de trombose. Porém, para cirurgias maiores, quando passa de 3, 4 horas, o risco é praticamente igual. Então não tem nenhuma vantagem uma em cima da outra para cirurgias maiores. Entendi. Tá? Então hoje muitos cirurgiões preferem anestesia geral. Eu deixo sempre a critério do meu anestesista e a rotina da gente fazer com peridural mesmo. A peridural é mais usada, é o que eu sempre vejo mais. Não, mas tem né? muitos que fazem ainda com anestesia geral. Preferem anestesia geral. E a local é só para alguns casos, assim, né? Uma lipo muito localizada, pequenininha, né? Praticamente bom, a gente já vai encerrar, mas eu tenho uma pergunta, assim, tem alguma coisa nova, alguma novidade em relação, porque como você participa de congressos, está bem atualizado, a lipoaspiração em relação à evolução dela, teve alguma coisa que mudou, né? A gente estava até conversando sobre isso. A lipoaspiração, eu diria assim, que foi uma das técnicas cirúrgicas que mais revolucionou a prática, né, da cirurgia plástica aí nos últimos anos. E ela é uma técnica relativamente nova, eu diria que a primeira lipoaspiração acho que foi na década de 70, alguma coisa assim. E aqui no Brasil começou a chegar na década de 80. Então ela ainda é nova e está em constante mudança. Com certeza ela é nova. Mas hoje a gente a tendência é usar cânulas cada vez mais finas, que façam menos agressão. E a gente tem uma série de itens que a gente pode usar como coadjuvante, né? Por exemplo, a Vibrolipo, que é um aparelhinho que faz o movimento de vibração da cânula e acredita que aquilo cause menos trauma ao tecido. Eu, particularmente, gosto muito de usar o aparelho de Vibrolipo. É muito legal, eu acho que esses casos menos traumáticos. Outros cirurgiões usam muito a técnica da lipo com laser. Sim. Tá? Que nada mais é que um feixe de laser na cânula de lipoaspiração. Então, à medida que ele vai fazendo a lipo, o laser ele vai quebrando alguns adipócitos e liberando aquela gordura. Acredita-se também que dá mais retração de pele, que a pele consegue retração, que eu quero dizer uma coisa boa, né? Retrair mais a pele, dá menos flacidez. Tem também a técnica da lipoaspiração com ultrassom, tanto o ultrassom interno também junto com a cânula, como aquele ultrassom externo, na tentativa também de quebrar a deixar célula o tecido mais maleável. Mais maleável, facilitar na hora da retirada. São técnicas que exigem um certo treinamento a mais, digamos assim.
Eu não uso nenhuma dessas duas técnicas, eu acho que aqui em Natal pouca gente usa também. Sim, eu não vejo. A grande maioria opta pela lipo clássica tradicional ou a Vibrolipo, que é com aquele aparelhinho. Sim. Ultimamente também em congresso eu vejo muito falando da lipoaspiração superficial. Durante muito tempo a gente só fazia aquela lipo na camada mais profunda da gordura. Que a lipo mais superficial traz mais, pode trazer mais complicação do ponto de vista de necrose de pele, de irregularidade. Se não houver uma experiência, uma prática. Mas cada vez mais tem cirurgiões fazendo essa lipo num plano mais superficial e tendo bons resultados. Mas também é uma técnica que precisa de um pouquinho mais de experiência. Claro, porque também é uma área mais de risco, né? Vamos dizer assim. Exato. Então tem que ter bastante cuidado nessa lipo superficial, mas é uma coisa que veio para ficar também e hoje em dia já tem. Acho que algumas áreas são mais até adequadas, né? Quando você precisa de uma retração muito forte, um braço, uma papada, talvez, não sei. Algumas áreas que são. Tem uns que tem muito risco de retração e de irregularidades, por exemplo, culote. Culote é uma área que eu nunca faço lipoaspiração superficial, eu acho muito arriscado, dá muita irregularidade. Mas outras, no dorso, por exemplo, que a gente já tem uma pele mais grossa, é mais difícil de ter alguma irregularidade, eu já faço uma lipo um pouco mais superficial. Entendi. Pois é, então a gente tem aí variações e cada dia tem coisa nova aparecendo, né? E acaba que a gente agora discutiu tudo, né, a respeito da lipoaspiração. Acho que a gente ampliou bastante, a conversa foi bem interessante e a gente vai encerrar porque já está na hora, né, infelizmente, porque a conversa tá boa. Mas antes eu queria primeiro agradecer ao restaurante Marechal, que é onde a gente está, né, muito bonito, muito elegante, por ceder o espaço, né, da gente estar aqui. E gostei muito de conhecer, eu não conhecia. Lindo lugar, muito agradável. Então, agradecer ao restaurante Marechal. Agradecer a minha sócia Carla. Carla, adorei aqui, vamos tomar agora, porque a gente estava ocupada aqui, a conversa não deu tempo de tomar. Mas a gente vai provar o seu chá da Patagônia, que você trouxe de presente para mim, e que tem várias coisas diferentes, rosa mosqueta, maçã, hibisco. Isso aqui deve ser bom para tomar para pós-operatório, porque tem hibisco. Diz que é diurético, então deve ser bom. E, bom, mais uma vez agradecer ao Fernando por estar aqui. O seu consultório, a clínica fica onde, Fernando? Eu atendo na Angiovascular, fica na Avenida Rodrigues Alves, próximo ali ao Espaço América, em frente à clínica Pedro Cavalcante. Atendo nas terças e sextas pela manhã. Ah, ok. Então, o Fernando, ele realmente, além de excelente cirurgião, ele também é professor nas horas vagas. A gente convidou o Fernando, ele já está participando com o nosso grupo lá da Biofísio, de um curso que vai acontecer agora do dia 16 a 20 de abril, sobre formação, né, em cirurgia plástica, justamente para capacitar os fisioterapeutas, né, Fernanda? Ela está trabalhando na parte de cirurgia plástica e estética. Então, a partir do dia 16 de abril, a gente vai ter, se Deus quiser, a participação do Fernando e também agradecer a toda a equipe que está aqui, o nosso International Research Group, que faz a parte de pesquisas, e também o Fernando apoia a gente, ele está apoiando nas pesquisas, né? A gente conseguiu fazer um material de coleta para o nosso estudo com a ajuda do Fernando, né? Utilizando o retalho, né? Que tirou, a gente tratou o paciente antes, o Fernando fez o trabalho de remoção de pele, e esse material serviu para a gente de pesquisa, está sendo analisado, está lá na Unicamp. O material para a gente ver histologia, pois é. Então o Fernando é parceiro da gente na pesquisa também e eu só tenho a agradecer o apoio, a participação e desejar que dê tudo certo, que a gente continue tendo muitos pacientes e agradecer a minha equipe que está ajudando aqui, Júlio. Hoje a equipe tem Mara, de assistente, e Eneida. Gente, um beijo, boa noite, muito obrigado. Agora a gente vai tomar chá. Você vai ter que tomar. Vai ter que... Faded in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you bring. We gon' be a problem, cause a scene. We ain't never going home. We'll be raging till the morning. We ain't never going home. We'll be raging till the morning. Tonight we getting